Olá, olá, meus amigos do Trilha da Nomeação. Chegamos à nossa aula de número 7. Uma aula importante, uma aula que vai ajudar a vocês a definir qual material vocês precisam utilizar para aquele momento de estudo que vocês estão vivendo ou em conformidade com o nível do concurso em relação ao qual vocês estão se preparando. Vamos compartilhando a nossa tela aqui para ficar mais fácil de vocês compreenderem o que nós estamos trabalhando. Deixa eu aumentar aqui a minha apresentação. Muito bem. Fontes de estudo, portanto, é o tema da nossa aula de número 7. Qual é a melhor fonte de estudo, pessoal? Essa é uma pergunta corriqueira entre os alunos. O pessoal costuma perguntar o que eu devo utilizar? Eu devo assistir aula? Eu devo fazer resumo? Eu devo usar um PDF? Eu devo fazer um flashcard? Quando é que eu tenho que estudar jurisprudência, doutrina? Então, são várias perguntas. A gente procurou trazer informações gerais, um pouco de cada uma delas, para que vocês consigam se situar. A melhor fonte de estudo de todas é o seu material base, aquele que a gente vem estruturando e montando ao longo da nossa caminhada, ao longo da nossa jornada de estudos. É aquele que você, com as suas próprias mãos, vai montando a partir da leitura dos seus livros, das suas apostilas, dos seus PDFs e a partir dos resumos que você faz das aulas que vocês assistem. Agora, esse material que vocês vão criando, o seu material base, ele não é um material estático, ele é um material que merece e deve ser diariamente ou semanalmente atualizado. Atualizado com novas legislações que venham surgindo, novos entendimentos doutrinários, novos julgados que sejam publicados em informativos do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, esse material vai sendo engordado ao longo do tempo. Ele vai ser um material que terá uma base estática, mas haverá complementações e atualizações em paralelo. Desculpem, vocês podem deixar espaços entre um tema e outro, por exemplo, para que vocês consigam inserir atualizações. Por quê? Porque esse material, pessoal, ele vai ser o guia de revisão de vocês. Depois que esse material, vocês já passaram por videoaulas, vocês já leram doutrinas, já criaram o próprio material a partir dessa base que vocês estudaram, esse material base vai ser a sua fonte principal de estudo. Ela vai ser uma fonte completa, feita por você e de rápida leitura. Assim, você vai ganhar tempo, porque não precisará, toda vez que entrar numa disciplina ou numa temática, assistir uma aula, ou ler toda uma doutrina, ou todo um PDF sobre essa aula. Você só vai, pessoal, desculpem, estou com um pequeno resfriado aqui, mas não vai prejudicar a nossa aula. Só peço antecipadas desculpas pelas tosses aqui. É, Você só vai assistir uma aula duas vezes, ou três vezes, ou quatro vezes, se você tiver muita dúvida sobre aquele assunto ou aquele tema. Você só vai ler doutrina novamente se você tiver muita dúvida, muita dificuldade sobre aquele tema. Se não, a fonte de estudos de vocês será o seu material base que você vai montar à mão. É como se você fosse montar uma apostila própria. E quando você escreve à mão, a gente está falando disso já no nosso curso, o seu cérebro vai retendo mais informações. Isso facilita a aprendizagem. Muita gente não gosta de trabalhar dessa forma, mas a gente está trazendo aqui para vocês aquilo que a ciência entende como mais importante para fins de retenção de estudo e para facilitar a sua caminhada. Então, claro que se vocês preferem escrever num iPad, no celular, num computador, você vai se adaptar à sua realidade. A gente vem trazendo aqui para vocês experiências científicas, experiência casuística minha, porque foi assim que eu atuei, e para mim deu certo, e eu acredito que venha a dar certo para vocês. Cada vez mais a gente tem perdido o hábito de escrever, mas na medida do possível isso é importante. E como é que a gente monta esse material básico? Como é que a gente cria essa nossa apostila manual? Primeiro, ela vai ser feita à mão, como nós já falamos. Você deve ser sucinto quando está realizando esse material base. Não adianta você copiar e colar aquilo que está numa apostila que você estudou, aquilo que está na doutrina que você leu. Você precisa fazer resumo daquilo que foi a sua primeira fonte de estudo. Você pode colocar frases que remetam àquela temática que você estudou, como se fosse uma pequena cola, para que depois, quando você for revisar o material base, essa revisão se torne mais célere, mais eficiente e direta ao ponto.
Quando você realizar questões ou estudar a doutrina e se deparar com novas informações importantes, ou quando surgir novos julgados, principalmente vinculantes do STJ e do STF, você deve fazer anotações marginais no seu material base para que ele se mantenha completo e atualizado. É o que eu disse para vocês. A gente vai ter um esqueleto base desse material, mas paralelamente a ele, você vai ter atualizações para que esse material seja a sua principal fonte de estudo. Eu costumava escrever até nas margens, por exemplo, se era uma súmula nova, eu colocava lá, súmula 650 do STJ sobre esse tema, e fazia aqui é, uma setinha vinculando isso ao material. Quando eu estava estudando meu material base, eu lia o material e depois eu dava uma lida na súmula, porque eu sabia que aquela era uma súmula nova sobre aquele material. Então, quando a gente vai retomar a leitura do material base, vai estudar aquele esqueleto que a gente montou com as referências às atualizações que existiram. É como, pessoal, se vocês fossem montando um resumo, ao mesmo tempo fazendo um mapa mental, um flashcard, um esquema, você pode fazer propriamente isso. Claro que hoje existem diversas plataformas que facilitam, independente do tempo que vocês têm à disposição, se você não tem nenhum tempo, pouquíssimo, podem se utilizar de materiais de plataformas. Mas, se você quiser, e essa é a nossa proposta aqui, você pode sozinho caminhar com as próprias pernas. Cada resumo que você vai fazer é um resumo único, porque ele será feito por você. Ela é a sua própria fonte de estudo, ninguém mais terá aquele material igual ao seu. E isso é um diferencial para concurso público, porque muitas vezes muita gente estuda pelo material do cursinho X, então todo mundo tem as mesmas informações. Se cai alguma coisa que não consta daquele material, todo mundo erra. Agora, se você cria o seu próprio material, você vai engordando ele é um material único, muito particular, muito peculiar, que ninguém tem. Então, as informações que constam ali, só você vai ter, e isso pode ser um diferencial na sua prova. E enquanto você está montando esse material, está aprendendo a informação que recebeu lá na apostila, na doutrina, no informativo que você leu ou na aula que você assistiu. Próximo ponto, escolhendo as fontes de estudos para montar o material base. Eu vou precisar engordar meu material base. Como é que eu engordo ele? É por videoaula? É por aula? É estudando a lei seca? É estudando jurisprudência? É analisando flashcard, resumos, enfim. A gente vai falar um pouquinho agora de cada uma das fontes de estudos que vocês vão beber delas para montar o seu material base, que depois será o seu guia de estudo até a sua aprovação. Aulas ou videoaulas? Para que servem e quando a gente precisa assisti-las? As aulas, por mais bem dadas que sejam, são apenas um prelúdio para o verdadeiro trabalho, que é o estudo solitário, a gente já falou disso. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Só assistir aula não vai aprovar vocês, e eu sinto informar, eu sou professor, eu dou aula, a aula é um complemento pontual para vocês, é um início da jornada, ou um reforço nas disciplinas que você tem mais dificuldade. Ela não pode ser uma fonte única de estudo. O que mais importa quando vocês assistem uma aula é montar um resumo a partir das informações que vocês coletam dessa aula. Então, vocês prestam atenção na aula, montam um resumo, para que depois vocês possam revisar essas informações. Por ser uma fonte passiva de estudo, ela não deve ser a principal fonte, ainda mais se você já tem uma boa base, é aquilo que a gente falou. Não pode ser essa fonte isolada, vocês não podem se apegar a videoaulas achando que isso vai ser suficiente. Guarde aulas para disciplinas ou temas que você tem mais dificuldade de aprender pelas fontes ativas. Se mesmo com fontes ativas, que a gente vai falar na sequência, vocês não estão conseguindo entender uma disciplina ou um tema dentro de uma disciplina, aí vocês podem se socorrer da videoaula, porque daqui a pouco a didática de um professor pode abrir os caminhos para vocês, tá bem? Mas, é claro, ela em algum momento vai entrar na vida de vocês, mas não pode ser a principal fonte de estudo, apenas assistir aulas ou videoaulas. Próxima, lei seca. Lei seca. O que dizer da lei seca, pessoal? O estudo da lei seca é fundamental para qualquer concurso. Em torno de 70% das questões objetivas de qualquer concurso estarão na letra seca da lei. Então, vocês precisam ler a legislação. E existem ferramentas que auxiliam vocês a estudar a legislação, como, por exemplo, o Decorando a Lei Seca. É uma plataforma parceira nossa da jurisprudência descomplicada que tem ajudado muita gente a tornar esse estudo da letra seca da lei num estudo mais dinâmico, num estudo mais aprazível, num estudo mais agradável. Nas legislações que possuírem sumário próprio, por exemplo, o Código Civil, é importante que você estruture esse sumário
pois vai auxiliar na compreensão das temáticas ali tratadas, ajudando o seu cérebro a compreender aquilo que você está estudando. Se você pega, por exemplo, o Código Civil e sai lendo ele, uma parte dele, depois volta, depois vai para frente, depois vai para trás, isso pode confundir o seu cérebro. Então, se é uma legislação que tem o próprio sumário, vocês precisam ter esse sumário estruturado no seu material base, para que haja uma lógica na sua construção do material base, para que vocês saibam que aquilo que vocês estão estudando agora, por exemplo, do Código Civil, conversa com aquilo que está lá no início do Código Civil. Vocês precisam enxergar a lei como um todo, pessoal, sob pena de vocês estarem lendo uma parte da lei e não entender, não fazer sentido por que ela está ali, mas na verdade ela está ali por uma razão lógica que é explicada lá no início da lei. Então a lei é dividida em títulos, capítulos, subitens, para que vocês consigam ali melhor compreender aquilo que o legislador quis dizer. Então é importante que vocês enxerguem a lei como um todo e não leiam apenas artigos isolados. A melhor forma de estudar a lei seca, além da sua própria leitura, é fazendo questões que cobram a literalidade da lei, desde que essas questões tenham comentários com a própria legislação, porque daí vocês vão entender, ora, é assim então que o examinador cobra a letra seca da lei. Ele troca sempre as mesmas palavras, o sim pelo não, o exceto pelo sempre, o desde que por uma expressão em sentido contrário. E quando você começa a estudar questões de letra seca de lei, com comentários com a legislação, você vai perceber como as frases estão colocadas na lei e como os examinadores trocam essas expressões num pega-ratão para tentar confundir vocês. O padrão de qualquer banca, quando cobra a letra seca da lei, é o mesmo. Por isso que é importante que vocês estudem por meio de questões comentadas com a própria legislação. Certo? Jurisprudência. Professor, preciso estudar jurisprudência, eu não gosto muito, preciso me atualizar toda hora. Enfim, pessoal, a jurisprudência, ela tem ganhado um espaço extremamente importante nos concursos públicos, tornando um diferencial na aprovação. E por que a jurisprudência está cada vez mais intensa nas provas, principalmente objetivas, chegando, por exemplo, no Exame Nacional da Magistratura, em torno de 30% a 35% das questões comportavam resposta na jurisprudência do STF e do STJ. Então, em torno de 30% a 35%. Nos concursos da Advocacia Geral da União, por exemplo, também tivemos de 25% a 30% nas provas de advogado da União, procurador federal, procurador da Fazenda Nacional, compostas por questões que envolviam jurisprudência. Então, não podemos mais negligenciar o estudo da jurisprudência. Mas por que tem aumentado a incidência de jurisprudência nas provas objetivas? Porque o examinador se deu conta que, enquanto a legislação, que ainda é o que mais cai, é praticamente estática, o Código Civil, por exemplo, ele foi alterado em 2002, depois ele tem pequenas alterações pontuais, mas o Código Civil é sempre o mesmo. Então, os estudantes, os concurseiros, eles acabam decorando, criando estratégias para o estudo de letra seca de lei, o que dificulta o examinador a trazer pegadinhas. Agora, a jurisprudência, por sua vez, semanalmente tem novidade. Então, o examinador se deu conta, bom, se a legislação ela é praticamente estática, uma lei pode ficar décadas vigendo sem alteração e os alunos já sabem de trás para frente essa lei, a jurisprudência é em sentido contrário. A jurisprudência demanda a atualização constante desses alunos. Por isso que se torna um estudo um pouco mais difícil e por isso que vem aumentando a sua incidência. Esse estudo deve fazer parte do seu dia a dia e constar os principais julgados, principalmente aqueles fixados em temas do STF e do STJ, devem constar do seu material base. É imprescindível que você reserve um dia na sua semana, pelo menos, para estudar os novos julgados, agregando os principais, os vinculantes ao seu material base, sob pena de vocês não lograrem êxito nessa caminhada porque não se atualizaram com jurisprudência. E sobre jurisprudência, eu vou me permitir aqui uma sugestão um pouco mais pontual para vocês. Por onde estudar jurisprudência, então? E a nossa sugestão, evidentemente, é que você conheça a nossa plataforma Jurisprudência Descomplicada. Aqui dentro, pessoal, a gente tornou o estudo da jurisprudência mais dinâmico, mais aprazível, mais intuitivo, e isso vai facilitar a sua caminhada. Dentro da plataforma da JD, da Jurisprudência Descomplicada, quando você acessa um julgado, você vai ver a tese jurídica oficial e o resumo oficial, que a gente
extrai dos próprios informativos do STF, do STJ. E o que a gente tem de diferencial para vocês? A gente tem os nossos comentários desse julgado, ali a gente vai trazer a tese jurídica descomplicada, com grifos coloridos para facilitar a sua compreensão, a gente vai trazer a aplicação daquela decisão num caso concreto, tudo de forma direta ao ponto, sem juridiquês, para que você compreenda a conclusão do tribunal naquele caso concreto. A gente vai destacar trechos mais relevantes daquele julgado que tem cara de prova. Ainda você pode fazer questões inéditas que nós estamos criando sobre cada um dos julgados no perfil das bancas, ou seja, como essa decisão pode vir a cair na minha prova por meio das questões. A gente já está estruturando na nossa plataforma esquema JD, cards, tabela, dossiê, ou seja, tudo isso para facilitar o seu estudo. Você vai ter flashcard, você vai ter a jurisprudência em tabela, você vai ter a jurisprudência esquematizada, você pode condensar esse julgado inteiro num PDF próprio para que você leia ele na íntegra com toda essa esquematização que a gente fez. Você pode pesquisar jurisprudência por informativo, você pode pesquisar por matéria, por tema, por ano, por área do concurso que você quer fazer, você pode fazer só questões, você pode criar seu caderno de julgados do jeito que você quiser, por ano, por tema, por disciplina, você pode se atualizar a partir dos nossos informativos sem precisar se cadastrar nos pushes do STF, do STJ. A gente tem criado planos de estudo de jurisprudência semanal com metas para vocês preencherem o seu tempo de estudo de jurisprudência dentro da nossa plataforma sem precisar se socorrer de nenhuma outra forma. Então, hoje, a jurisprudência não é mais um problema no dia a dia de vocês. Basta que vocês conheçam a jurisprudência descomplicada, agregando o estudo da jurisprudência também na sua rotina. E os principais julgados, é claro, você pode analisar aqui, e se quiser fazer um link com o seu material base, é só fazer referência ao número do julgado, depois abrir a nossa plataforma e dar uma olhada rápida. Nós temos certeza que isso vai mudar o seu nível de estudo, tá bem? Ainda, pessoal, sobre fontes de estudo, voltando para as próximas aqui. Doutrina. Quando é que a gente vai usar a doutrina? Só para concursos de nível mais complexo. Magistratura, procuradoria, Ministério Público, Defensoria, delegado, cartório. Alguns outros concursos não demandam tanto estudo por meio de doutrina, porque é um estudo um pouco mais denso, um estudo um pouco até mais lento. É importante que você, em concursos que o uso da doutrina seja relevante, que você adote pelo menos uma doutrina das disciplinas que compõem o eixo base daquele concurso. Então, se a gente pega, por exemplo, procuradorias, que nós temos ali administrativo, constitucional, tributário, processo civil, pelo menos essas 4 disciplinas a gente tem que ter uma doutrina boa para cada uma dessas disciplinas que a gente aprofunde o nosso estudo. Ainda assim, talvez não seja necessário estudar todo aquele livro, toda a doutrina, mas apenas alguns itens ou subitens do edital que tenham cara de natureza doutrinária ou que mereçam um aprofundamento, dependendo de cada caso. E é importante que vocês adotem doutrinas especializadas em concursos, não perdendo tempo utilizando tratados ou coleções, não é hora para isso. A gente está focado em concurso e esse deve ser o nosso direcionamento. Mapas mentais, esquemas, flashcards, são bons? Não são? Preciso usar ou não? São fontes interessantes para concursos nas revisões, porque eles dizem respeito a retomadas rápidas dos estudos que a gente fez, mas não deve ser utilizado como material base nem para sua produção. Então a gente entende que mapa mental, esquema e flashcards deve ser utilizado por nos permitir a retomada de conteúdos que a gente já estudou, mas não podem ser fontes de estudo principal. E questões, pessoal? Bom, fazer questão é fundamental para qualquer concurso público. Se eu estudo sem fazer questão, eu estou treinando sem praticar. E se eu só treino e não pratico, na hora do jogo valendo, eu não vou saber o que fazer. Então a gente precisa fazer questão com uma frequência elevada, mas procurar fazer questão que tenha comentário, para que a gente entenda por que que acertou e por que que errou. Não esquecendo, pessoal, de fazer o levantamento daquilo que errou e daquilo que acertou, para que depois isso nos permita fazer um diagnóstico de desempenho, conforme a gente vai explicar para vocês lá na aula 12. E a gente também ensina a vocês aqui no nosso curso a responder a questão. A gente vai ter uma aula só sobre isso, lá na nossa aula 10. Então,
Avançando para o final da nossa aula, sobre fontes de estudo que eu vou utilizar para montar o meu material base, prefiro as fontes ativas de estudo, e a intensidade do uso de determinadas fontes pode variar conforme o nível do concurso. Então, vocês precisam aí primeiro vislumbrar qual é o seu objetivo, qual é o seu foco, qual é o destino que vocês querem chegar para utilizar com mais intensidade uma fonte de estudo ou outra para ir montando o seu material base, tá bem? Resumo da nossa aula: montar o material base à mão é fundamental. Não tenham pressa quando estudam para concurso, mas mantenham a constância. O ideal, portanto, é que você monte seu próprio material base, porque ele será único, não haverá outro no mundo igual. É importante que você vá alimentando esse material com novas informações, novas legislações, súmulas ou julgados, e utilize as fontes de estudo adequadamente e conforme o nível do seu concurso público. Tá bem, queridos? Por hoje era só. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.